Jeremias capítulo 24. Jeremias capítulo 24. Essa manhã nós retornamos às exposições no livro do profeta Jeremias, depois de um longo tempo, né, irmãos? Uma vez que estive de férias, e antes mesmo disso, o sermão que eu preguei, o último, foi no Salmo 133. Então, eu preguei em Jeremias, se eu não estiver enganado, no último dia do Senhor, de junho. Aí um mês sem ouvirmos as exposições em Jeremias. Capítulo 24, eu quero que você atente a algumas coisas que eu preciso explicar aqui. Primeiro, que a exposição se dará do versículo 1 do capítulo 24. Então, nós abarcaremos todo o capítulo 24, são 10 versículos. E no capítulo 25 até o versículo 14. Então, a exposição se dará capítulo 24 e o capítulo 25 até o versículo 14. Será todo esse bloco que nós iremos cobrir. Mas, como já acontece às vezes isso, e mesmo que eu pessoalmente não goste de fazer assim, mas às vezes é necessário. O que eu vou fazer agora é o seguinte: eu vou pregar um sermão nessa manhã, na verdade a maior parte do sermão, e a outra parte ficará para a noite. Esse sermão ficou muito longo. Os sermões normalmente já são longos e em Jeremias então nem se fala. Então há necessidade de eu fazer essa quebra, certo? Vou pregar boa parte do sermão nessa manhã e a outra parte à noite. E aí, não apenas por isso, na verdade, por ser o dia do Senhor e por serem 2 cultos, nós precisamos adorar o nosso Deus 2 vezes no seu santo dia. Mas principalmente quando acontece isso, senão você não vai compreender completamente a mensagem. É necessário que você escute pela manhã agora e escute também à noite o sermão na sua inteireza. Capítulo 24 de Jeremias. A partir do versículo 1. Assim diz o Senhor nosso Deus. Fez-me ver o Senhor e vi 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor. Depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os artífices, e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe à Babilônia. Tinha um cesto figos muito bons, como os figos temporãos, mas o outro, de ruins que eram, não se podiam comer. Então me perguntou o Senhor: que vês tu, Jeremias? Respondi: figos, os figos muito bons e os muito ruins, que de ruins que são, não se podem comer. A mim me veio a palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: do modo porque vejo estes bons figos, assim favorecerei os exilados de Judá, que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus. Porei sobre eles favoravelmente os olhos e os farei voltar para esta terra. Edificá-los-ei e não os destruirei, plantá-los-ei e não os arrancarei. Dar-lhes-ei coração para que me conheçam que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Como se rejeitam os figos ruins, que de ruins que são, não se podem comer, assim tratarei a Zedequias, rei de Judá, diz o Senhor, e a seus príncipes, e ao restante de Jerusalém, tanto aos que ficaram nesta terra, como aos que habitam na terra do Egito. Eu os farei objeto de espanto, calamidade para todos os reinos da terra, opróbrio e provérbio, escárnio e maldição em todos os lugares, para onde os arrojarei. Enviarei contra eles a espada, a fome e a peste, até que se consumam de sobre a terra que lhes dei, e a eles e a seus pais. Palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no ano 4 de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, ano que era o 1º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a qual anunciou a Jeremias o profeta, a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: durante 23 anos, desde o 13º de Josias, filho de Amon,
rei de Judá, até hoje tem vindo a minha palavra do Senhor, e começando de madrugada, eu vou-la tenho anunciado, mas vós não escutastes. Também, começando de madrugada, vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, mas vós não os escutastes, nem inclinastes os ouvidos para ouvir. Quando diziam, convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu, e a vossos pais, desde os antigos e para sempre. Não andeis após outros deuses para os servirdes e para os adorardes, nem me provoqueis a ira com as obras de vossas mãos, não vos farei mal algum. Todavia, não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com as obras de vossas mãos para o vosso próprio mal. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutaste as minhas palavras, e eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra todas estas nações em redor. E os destruirei totalmente, e os porei por objeto de espanto, e de assobio, e de ruínas perpétuas. Farei cessar entre eles a voz de folguedo e de alegria, e a voz do noivo, e a da noiva, e o som das mós, e a luz do candeeiro. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a desta nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus. Farei deles ruínas perpétuas. Farei que se cumpram sobre aquela terra todas as minhas ameaças que proferi contra ela, tudo quanto está escrito neste livro, que profetizou Jeremias contra todas as nações. Porque também eles serão escravos de muitas nações e de grandes reis. Assim lhes retribuirei segundo os seus feitos e segundo as obras das suas mãos. Amém. Queridos irmãos, uma das coisas que você, e aqui falo especialmente aos jovens, ainda não casados, precisam aprender quando se casam, na verdade já é para ter essa cultura no lar, só que depois que você se casa, você passa a ter a responsabilidade maior de fazer isso, é de ir ao mercado, é de fazer as compras para a sua casa. E não é diferente no meu contexto, no meu caso, frequentemente, onde preciso estar durante a semana, fazendo as compras para o meu lar. E uma das coisas que a gente precisa fazer quando vai ao mercantil, você sabe muito bem disso, você que tem também o hábito de ir ao mercantil, fazer as compras da sua casa, é ir até as frutas, os legumes e procurar aqueles que estão em melhor estado. Eu diria que em alguns lugares é um desafio enorme conseguir encontrar algo que esteja de boa aparência. Até por isso mesmo, já tendo isso em mente, evito comprar em certos lugares, sabendo da condição precária que as frutas e os legumes normalmente estão ali, quando eu vou a eles. Já em outros lugares, a gente já tem aquela ideia de, nesse canto aqui, nesse mercantil, normalmente as frutas, os legumes, eles têm uma boa aparência, estão num estado bom para se consumir, e com essa referência em mente, você vai até lá para fazer essa compra. É bem verdade que as pessoas se conhecem muito bem sobre isso, têm um ótimo conhecimento acerca desse assunto, mas alguns legumes, algumas frutas estão num estado tão ruim que mesmo o menor ou não tão bom observador, ele consegue perceber que não está em condições de consumo, não apenas pela sua aparência, mas também pelo seu cheiro, enfim. Você consegue observar que aquele produto não deve ser assim comprado, adquirido. E ao passo que você vai adquirindo mais experiência na compra dessas coisas, você também consegue perceber os que são melhores para o seu consumo também da sua família. É um conhecimento importante a adquirir, uma vez que envolve o cuidado com a nossa saúde, com a nossa casa. É importante até também os seus recursos, como você vai empenhá-los, você não vai gastar o seu dinheiro à toa. Então é importante você ter este tipo de conhecimento. Conhecer bem os bons frutos. Ter um bom olhar para isso.
mais importante do que esse conhecimento, e mais importante do que adquirir bons frutos ou legumes mesmo no mercado, são os frutos que nós, como povo da aliança, produzimos para o nosso Deus. Aquilo que nós ofertamos diante dele, em sua presença, como algo que, como o povo fazendo a antiga aliança, as primícias. E diante disso, irmãos, eu pergunto a você nessa manhã, a vocês essa manhã, quais são os frutos que vocês têm apresentado diante do Senhor Deus? O que você tem apresentado diante do Senhor Deus como oferta para Ele? Pense nisso, pense nos frutos que você se encontra às vezes no mercado, no mercantil, e se depara com aquela condição que você diz, eu não posso consumir isso, eu não posso levar isso para casa. Se eu fizer isso, trará um grande prejuízo para a minha saúde e também para a minha família. E pense nos frutos que você, como filho de Deus, como discípulo de Cristo, tem apresentado ao teu Senhor. Em outras palavras, se você não come, não ingere frutos podres, se você não coloca na mesa do seu lado, da sua casa, algo que vai trazer um prejuízo para a sua família, por que você tem apresentado diante de Deus frutos que não são dignos de arrependimento, que não são frutos que exaltam o nome de Deus, que não são frutos que evidenciam a obra da graça de Deus em sua vida? Por que você tem apresentado frutos podres diante do Senhor Deus? Conhecimento, como eu disse, de frutos, de comida de forma geral, é importante. Mas há um conhecimento muito maior e que está atrelado, está ligado diretamente à evidência desses frutos que demonstram a obra do Senhor Deus em nós. E é sobre isso que nós vamos ver nessa manhã, acerca desse texto. Que o Senhor Deus, Ele restaura pecadores arrependidos, concedendo-lhes um coração capaz de conhecê-lo. Mas Ele julga aqueles que resistem obstinadamente a ouvir a sua voz profética. Veja, o Senhor Deus, Ele restaura sim pecadores arrependidos. E Ele faz isso concedendo a eles, concedendo a nós, um coração que é capaz de conhecer a Deus, de estarmos em relação, em comunhão com Ele, evidenciando assim esse fruto, de que Deus, Ele trabalhou e trabalha em nós. Como é que a gente pode ver isso? De tantas maneiras, nós conhecemos a Deus, no sentido íntimo mesmo, estamos em comunhão com Ele, num relacionamento pactual, que diariamente é alimentado, é fortalecido e é evidenciado por este conhecimento que nós temos do nosso Deus, através do arrependimento, através da confissão de pecados, através de uma vida de santidade, e ouvindo atentamente a sua voz profética, toda vez que fala conosco. Caso contrário, como eu disse, Ele julgará todos aqueles que de forma obstinada rejeitam ouvir a sua voz. Veja o texto novamente, observe a partir do capítulo 24, e eu quero que você note aqui o que diz a parte B do versículo 1, a parte B do versículo 1 do capítulo 24. Diz assim: Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele levou em cativeiro Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os artífices, e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe à Babilônia. Meus irmãos, o profeta Jeremias, ele já tinha visto algumas frutas podres na sua vida, certamente, mas nada que pudesse ser comparado aos figos, à cesta de figos que ele viu aqui nesse texto. O ano, como nós estamos vendo aqui no capítulo 24, ele já vinha sendo desastroso. Todos os artesãos, soldados, funcionários públicos, sacerdotes, todos que trabalhavam e viviam naquela sociedade, seriam assim levados em cativeiro pelo rei da Babilônia. Como diz 2 Reis, capítulo 24, versículo 14, acerca do rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele transportou a toda Jerusalém
todos os príncipes, todos os homens valentes, todos os artífices e ferreiros, ao todo 10.000. Ninguém ficou senão o povo sobre a terra, sobre o povo da terra. Naquele ano, um ano que foi fatídico ali para o povo de Deus, no ano que isso aconteceu, o Senhor, ele havia ali advertido, no ano que o Senhor falou com Jeremias, no capítulo 24, ele levou Jeremias até aquela banca, por assim dizer, de frutas, que era próxima ao templo do Senhor, onde as pessoas deveriam oferecer as suas primícias ao Senhor. Nas palavras do profeta, veja, o capítulo 24 novamente, versículo 1, parte A. Fez-me ver o Senhor e vi 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor. E o versículo 2 e 3, novamente. Tinha um cesto de figos muito bons, como os figos temporãos, mas o outro ruins, que de ruins que eram, não se podiam comer. Então me perguntou o Senhor, que vês tu, Jeremias? Respondi, figos, os figos muito bons e os muito ruins, que de ruins que são, não se podem comer. A figueira, ela é uma das árvores mais comuns e importantes no Israel bíblico. Você observa isso em vários textos do Antigo Testamento e até mesmo no Novo Testamento. E isso tem a ver com o sabor doce do seu fruto, bem como também com a sombra que as suas folhas oferecem. A figueira, ela é muito usada como símbolo de paz e de prosperidade para o povo da aliança. E veja, novamente o versículo 1, ele diz, postos diante do templo do Senhor. A referência aqui, meus irmãos, ela está ligada ao texto que nós lemos na Santa Convocação deste culto. Você deve lembrar, hoje nós lemos Deuteronômio, capítulo 26. Na primeira parte, no primeiro bloco desse texto, versículo 1 ao versículo 11, nós vemos ali o texto tratando das primícias, das ofertas trazidas ali ao templo. E nesse contexto do capítulo 24 de Jeremias, os figos faziam parte dessa oferta, esses primeiros frutos que eram trazidos para o Senhor. Então tenha isso em mente. Os figos descritos aqui, na verdade 2 cestos de figos, são ofertados ao Senhor Deus como oferta, como primícias para Ele. E uma dessas cestas está cheia de figos ruins. O texto diz, figos muito ruins, tão ruins que eram intragáveis. E aqui há uma questão importante, um jogo de palavras presente nesse texto. Por quê? A palavra traduzida 2 vezes por ruim no texto, nesse versículo, é uma variação de uma palavra que é muito comum no livro de Jeremias. Ela aparece muitas vezes para falar de maldade, de algo vil, de algo que é ruim, que é a palavra ra. Ela aparece várias vezes para se referir às más ações, ao mau comportamento do povo. E aí você pergunta, pastor, então qual é o jogo de palavras aqui? Ora, é o seguinte, esses figos ruins, isto é, ra, representam o mesmo povo que é ruim. O mesmo povo que o profeta Jeremias vem confrontando durante todo o livro. Os figos representavam fielmente, os figos podres, a condição pecaminosa naquele povo, o seu mau comportamento. Meus irmãos, mesmo que Jeremias não tenha sido um vendedor de frutas e não tivesse um conhecimento profundo do assunto, não era difícil identificar que tais figos mencionados aqui estavam podres. O seu cheiro, a sua aparência, evidenciava assim a sua condição horrível. Aqueles figos eram terríveis. Na verdade, a notícia era ainda pior do que essa. A cesta de figos estragados era um símbolo do que estava para acontecer com Jerusalém. Veja, o versículo 8 ao versículo 10 agora. Versículo 8 ao versículo 10 do capítulo 24. Como se rejeitam os figos ruins, que de ruins que são, não se podem comer, assim tratarei a Zedequias, rei de Judá, diz o Senhor, e a seus príncipes, e ao restante de Jerusalém, tanto aos que ficaram nesta terra, como aos que habitam na terra do Egito. Eu os farei objeto de espanto, calamidade para todos os reinos da terra, opróbrio e provérbio, escárnio e maldição, em todos os lugares para onde os arrojarei.
Enviarei contra eles a espada, a fome e a peste, até que se consumam de sobre a terra que lhes dei, a eles e a seus pais. Essa era uma ameaça de juízo contra aqueles que tinham desobedecido a palavra do Senhor Deus. Lá atrás, no capítulo 21, Deus havia dado ao seu povo uma escolha. Lá no capítulo 21, o caminho da vida e o caminho da morte. Você deve lembrar disso. E aqui isso vai ficar muito mais claro ainda. O caminho da vida, meus irmãos, nesse contexto, era ir para o exílio da Babilônia. A rendição era a única esperança que o povo tinha de sobrevivência. O caminho da morte era permanecer em Jerusalém com o rei Zedequias, que era um fantoche dos babilônios. E Deus havia decidido fazer a cidade, como diz o versículo 10, mal e não bem. O rei da Babilônia iria queimar a cidade. A respeito dos que ficassem nela, na cidade, Deus disse claramente: eles iriam morrer à espada, ou à fome, ou de peste. Quem ficasse e não fosse, certamente provaria o juízo do Senhor em qualquer uma, ou até mais de uma dessas aqui categorias. Então só há duas opções. Só tinha duas opções aqui para aqueles cidadãos: render-se ou queimar. Os figos ruins representavam as pessoas que ficaram em Jerusalém, as que pensaram ser os filhos favorecidos, que ainda tinham as bênçãos que pertenciam ao povo escolhido de Deus. Eles também pensaram que estariam seguros em Jerusalém. Deus havia mandado ir embora para a Babilônia, ao invés de ficarem em Jerusalém. Porém, eles não estavam dispostos, os irmãos, a fazerem isso. Pelo menos parte do povo aqui. Porque eles sabiam que se eles fossem exilados, o exílio traria sofrimento. E aquela falsa esperança de que, estando na cidade santa, na cidade de Jerusalém, ali onde o templo habitava, eles teriam ainda algum tipo de refúgio. A ironia é que, ao ficarem ali em Jerusalém e não irem para a Babilônia, eles acabaram sofrendo muito mais no final. O que geralmente acontece com as pessoas que desobedecem a Deus. E perceba a conexão. Desobedece com a justificativa de evitar sofrimento, quando na verdade esta desobediência conduz a um maior sofrimento. A um maior sofrimento. Tão logo perceberam que estavam amaldiçoados, o povo de Israel quis fugir para o Egito, como o versículo 8 do capítulo 24 nos mostra. Porém, Deus fez deles um objeto de escárnio e de maldição entre as nações. Meus irmãos, que palavra terrível é essa? O povo amado por Deus, escolhido pelo Senhor Deus, que o Senhor assim separou para ser abençoado por Ele, agora se torna um objeto de zombaria para as demais nações. Povos ímpios, pagãos que blasfemavam de Deus, que odiavam o povo da aliança, agora iriam zombar, escarnecer, porque eles se tornaram uma maldição. A verdade é que uma vez que a fruta apodrece, ela permanece podre. Ela continua estragada, mesmo que ela seja colocada na geladeira. E esse princípio espiritual, meus irmãos, esse princípio, na verdade, também se aplica à esfera espiritual. Se o povo de Deus permanecesse em Jerusalém, eles estariam apodrecidos. Se eles fossem para o Egito, também continuariam apodrecidos. Para onde quer que fosse na face da terra, o cheiro da desobediência, aquele cheiro, aquele mau cheiro, aquela catinga iria exalar. Porque não é simplesmente uma mudança territorial, geográfica que tinha que acontecer. Não é esse o ponto. Receber, no caso render-se aqui ao exílio babilônico, envolvia uma submissão à disciplina divina. Então há aqui por trás disso um tratamento espiritual.
Em outras palavras, não ir ao exílio era rebeldia à disciplina de Deus. Então, o deslocamento, a mudança, como algumas pessoas fazem? Está próximo de ser disciplinado naquela igreja. Opa, hora de zarpar. Hora de me deslocar. Vou procurar outra congregação, outra igreja. E alguns então saem disciplinados, sem receberem a disciplina de Deus corretamente. Em rebeldia à sua palavra. Em rebeldia ao seu pacto. Se voltando contra o Deus da aliança. Achando que a mudança, a mera mudança, seja de cidade, de estado, ou até mesmo só de igreja, de uma igreja local para outra na mesma cidade, isso atrará a bênção do Senhor Deus. Pelo contrário, tal indivíduo, tais pessoas permanecem debaixo do juízo divino, enquanto não se arrependerem verdadeiramente dos pecados. A mudança tem que ser de coração, meus irmãos. Tem que ser interna. A verdade é que Israel vinha estragando há um bom tempo. No capítulo 25, nós temos ali uma profecia. Jeremias havia feito alguns anos antes, mais precisamente em 605 a.C., em que as superpotências se enfrentaram em Carquemes e os babilônios derrotaram os egípcios. A profecia, ela aparece nesse ponto, no capítulo 25 do livro de Jeremias, porque ela explica ela explica como foi que os figos ruins acabaram estragados. Capítulo 25, veja aí, capítulo 25, versículo 1 ao 3, perceba. Esse capítulo 25 vai nos dar a razão, o porquê que esses figos estavam estragados. Do versículo 1 ao versículo 3, o capítulo 25 tem a resposta. Observe. Palavra que veio Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no ano 4 de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Ano que era o primeiro de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o qual anunciou Jeremias, o profeta, a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: durante 23 anos, desde o 13º de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, tem vindo a minha palavra do Senhor. E ele diz ainda: e vou-la tenho anunciado. Você perceba algo interessante aqui nesse texto. Primeiramente, o versículo 1 aqui, o início do capítulo 25, nós temos uma mudança acontecendo, uma mudança significativa no modo em que o profeta Jeremias passa a contar o tempo aqui. Ele deixa de contar o tempo com base nos reis de Judá, como você já viu isso anteriormente, para contar agora o tempo com base no rei da Babilônia. O primeiro ano de Nabucodonosor passa aqui a marcar o tempo. Só que mais impressionante do que isso é o que aparece no versículo 3, do capítulo 25. Veja, é dito que durante 23 anos, a rejeição de Jeremias pelo rei e pelos habitantes de Jerusalém, os seus compatriotas, meus irmãos, não foi um evento isolado. Jeremias não pregou uma mensagem aqui, outra acolá, por pouco tempo, não, de forma nenhuma. Se estendeu por mais de 2 décadas, ressaltando assim a culpa deles. Dia após dia, o Senhor falava pelo seu profeta Jeremias. Há décadas, o profeta incessantemente estava advertindo o povo da aliança. Está ficando mais claro para você isso? O porquê da palavra dura de juízo do Senhor Deus? O porquê Deus falar de julgamento tão sério, tão grave aqui? Porque há mais de 2 décadas ele falava ao seu povo incessantemente pelo seu profeta. Só que ele, meus irmãos, não era o único. Veja o versículo 4 ao versículo 6 agora. Capítulo 25, versículo 4 ao versículo 6. Também, começando de madrugada, vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, mas vós não os escutastes, nem inclinastes os ouvidos para ouvir, quando diziam: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu e a vossos pais, desde tempos antigos e para sempre. Não andeis após outros deuses para os servirdes e para os adorardes, nem me provoqueis a ira com as obras de vossas mãos, não vos farei mal algum. Além de Jeremias pregar a palavra de Deus por 23 anos, o Senhor também
enviou outros profetas para chamar Israel ao arrependimento. E o que aconteceu com eles? A semelhança de Jeremias, todos eles foram ignorados. Todos eles. Dia após dia. Veja a expressão que aparece aí. Madrugando. Na verdade, essa é a ideia, né? Também começando de madrugada, a ideia é essa. Madrugando. Ou seja, significa isso. Levantar-se cedo e começar cedo. Cedo. Aqui, irmãos, nós temos uma espécie de uma expressão idiomática. Seria semelhante a nós temos no nosso idioma. O dia inteiro. Ou então, do nascer do sol até o seu pôr do sol. Essa é a ideia do texto. O dia inteiro, madrugando, do nascer do sol ao pôr do sol. Deus falando com o seu povo. Advertindo o seu povo. Não através de um profeta, mas de vários profetas. E o povo ignorando. Nesse texto, temos algumas questões importantes aqui, mas deixa eu ressaltar logo essa primeira aqui para você se atentar bem a isso. Percebe como o Senhor Deus, ele entende o valor da repetição? De como Deus faz isso em sua palavra? Na Bíblia, ele repetidamente adverte o seu povo acerca das coisas que ele odeia. Por vezes ele faz isso. A repetição. Como você muito bem sabe, ela é didática. Além de apontar para a gravidade da questão, da seriedade da coisa, também existe algo didático nisso. De se repetir, de se falar a mesma coisa com palavras diferentes. Para que haja o inculcar, haja um gravar da palavra dele em nossos corações. Mas isso também, meus irmãos, a repetição divina frequente, ela aponta ou ela denota para nós a graça de Deus para conosco. Ele não deixa o seu povo tentando adivinhar como é que ele quer ser agradado. Como é que ele deve ser servido? Deixa eu ver aqui. Deixa eu tentar conhecer a vontade oculta de Deus. Não, ele revelou em sua palavra. Ele diz o que pede de nós, o que quer de nós, o que agrada a ele, o que vai trazer glória ao seu nome, o que é bom para nós. Ele disse, e ele repete isso várias vezes. Nós não estamos andando no escuro. Nós temos a luz de Cristo, a luz da sua palavra, muito clara diante de nós, nos mostrando a vontade do nosso Deus. Contudo, Deus também, ele responsabiliza os homens por cada advertência que ignoram. Ao mesmo tempo que é uma ação graciosa de Deus em nos revelar a sua vontade e repeti-la frequentemente, também isso faz com que nós nos tornemos cada vez mais culpados, se não ouvirmos, se não atentarmos. Se o Senhor Deus falar uma vez já é suficiente, quanto mais milhões e milhões de vezes. Então, nesse momento é importante, não é? É útil para nós, não é? Repetir algumas advertências do livro de Jeremias. Ouça, você já ouviu isso, mas de forma resumida, ouça isso. Não adore outros deuses. É uma mensagem frequente em Jeremias. Destrua os ídolos. Quebre os falsos deuses da sua vida. Não se prostre diante daquele que não é Deus, daqueles que não são Deus. Não se esqueça do seu amor pelo Senhor. Não brinque com o pecado sexual. Não faça isso. Não amem a si mesmo mais do que a seus filhos. Não façam isso. Não ignore os pobres. Não dê atenção ao falso ensino. Não faça isso. Não escute os falsos profetas. Não se vanglorie da sua sabedoria, da sua força ou das suas riquezas. Não desonre o dia do Senhor. Não viva para coisas materiais. E não sirva. E que mensagem repetida, que mensagem proferida inúmeras vezes, e que até, acredito que o Senhor Jesus voltar, será um tema recorrente, especialmente neste púlpito, enquanto eu estiver aqui.
Não sirva a nenhum rei senão Cristo. Não sirva nenhum rei senão Cristo. Todos os governantes e reis que você deve servir, você serve debaixo da autoridade, da submissão a Cristo. As consequências de ignorar estas e outras advertências da palavra do Senhor nosso Deus sempre são devastadoras. Sempre. No caso do povo de Jerusalém, o juízo incluiria invasão, humilhação, ruína e desolação. Deus finalmente enviaria Nabucodonosor para entregar uma mensagem que o seu povo agora não poderia ignorar. Percebe como isso é interessante? E há algo irônico nisso, não tenha dúvida. Não apenas no texto, mas eu digo na história como um todo aqui. Qual a ironia, pastor? Ora, o Deus que falou com eles durante anos, décadas, por várias pessoas distintas, por vários profetas distintos, pela sua palavra, e ele foi ignorado, ele não foi ouvido, agora ele enviaria um mensageiro que não poderia ser ignorado. Colocando de outra maneira, vocês taparam os ouvidos. Eu falei com vocês com todo amor, com misericórdia, com graça. Eu chamei vocês ao arrependimento. E vocês não quiseram ouvir. Agora eu envio o meu servo. Eu envio o meu mensageiro. Uma mensagem que vocês não conseguirão ignorá-la. Mesmo que vocês queiram. Se esforcem para isso. É inescapável. Não dá para deixar de ouvir. Percebe como isso é exatamente o que acontece conosco, irmãos? Quando nós ouvimos o nosso Deus falar conosco todo dia do Senhor, as advertências, as chamadas ao arrependimento, e nós não ouvimos, damos com os ombros. O que é que Deus faz? O que é que Deus faz com aqueles que Ele ama? Que Ele ama. Ora, Ele envia uma mensagem que você não pode deixar de ouvir. Seja através de uma disciplina eclesiástica, ou outra forma de disciplinar o seu povo, ele disciplina seu povo, peste, dificuldades financeiras e assim por diante. Saúde. Veja, você sabe muito bem disso. Não é passar por aflições que necessariamente estamos em pecado. É claro que não, você pode passar por tudo isso e não estar vivendo em pecado. Mas quando alguém vive em pecado, não se arrepende, essa pessoa pertence a Deus, sem sombra de dúvida, o Senhor irá corrigi-la. Enviará uma mensagem que não poderá ser ignorada. Não poderá. Versículo 8 ao versículo 10. Versículo 8 ao versículo 10 do capítulo 25. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos. Visto que não escutastes, veja como ele explica. Visto que não escutastes as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. E os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra todas estas nações em redor. E os destruirei totalmente, e os porei por objeto de espanto, e de assobio, e de ruínas perpétuas. Farei cessar entre eles a voz de folguedo de alegria, e a voz do noivo, da noiva, e o som das mós, e a luz do candeeiro. Note algo nesse texto que é interessante, irmãos. O meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Deve ter sido devastador para os habitantes de Jerusalém ouvirem Deus chamar Nabucodonosor, o rei ímpio e pagão, de meu servo. O inimigo invasor e hostil daquela nação é descrito nesses termos, meu servo. Vocês perguntam, mas por que, reverendo, que ele utiliza aqui esse termo? Ora, o termo servo, usado aqui pelo Senhor Deus, através do seu profeta, traz a ideia de que o rei babilônico ele iria cumprir a vontade divina. Isto é, a destruição de Jerusalém e o exílio do povo de Judá. Escute o que Calvino diz sobre esse texto. Ele traz uma explicação que vai elucidar muito bem para você sobre isso. Calvino comenta, diz assim, Nabucodonosor pensava que estava fazendo guerra ao Deus de Israel quando invadiu Judá. E somente ambição, avareza e crueldade o levaram a realizar tantas guerras.
Por isso, quando pensamos nele, nos seus desígnios e projetos, não podemos dizer que era um servo de Deus, mas deve ser atribuído somente a Deus, que governa por intermédio de seu poder oculto e incompreensível, o diabo e os ímpios. Ele governa todos eles, de modo que eles executam, ainda que inconscientemente, tudo o que ele determina. Há uma grande diferença, diz Calvino, entre esses e os servos de Deus, os quais, quando alguma coisa lhes é ordenada, procuram demonstrar a devida obediência, todos os quais são servos fiéis. Percebe como ele precisa um comentário? Em que sentido o rei babilônico é servo de Deus? Não é no sentido que o povo da aliança em Cristo é servo, é claro que não. Que há uma devoção consciente, há uma entrega e um prazer em obedecer aos mandamentos divinos. Não é essa a ideia do texto. Quando Nabucodonosor é chamado de servo aqui, de meu servo por Yahvé, é no sentido de cumprir a sua vontade, de ser a vara nas mãos de Deus, para corrigir o seu povo, ainda que inconscientemente. Deus usa, assim como o diabo é o diabo de Deus, o servo de Deus, e todos os demônios são servos de Deus neste sentido, cumprem a sua vontade, executam o seu decreto. Meus irmãos, um dos temas que percorrem todo o livro de Jeremias é que Deus, e não Nabucodonosor, e não os babilônios, é Deus que está no controle da história. Quando os israelitas confusos e desnorteados são levados para o exílio da Babilônia, as palavras do profeta Jeremias os lembram de que aquilo não era uma tragédia aleatória, de forma nenhuma. Nenhum ato que foi patrocinado por divindades pagãs, ou mesmo pela monarquia da Babilônia, de forma nenhuma. Deus trouxe aquela tragédia sobre Judá. E a razão é clara, porque eles não ouviram a palavra de Deus. E ele usou os babilônios para executar o seu plano. As implicações, é claro, são que assim como ele orquestrou o exílio, certamente ele orquestraria também o retorno e a restauração do seu povo. Como lemos em Isaías 30, o mesmo Deus que golpeia o seu povo é aquele que restaura o seu povo. O que abre a ferida é o mesmo que traz cura para nós. De forma semelhante, e refletindo o uso divino de ironia, no livro de Jeremias, Deus usa o seu servo Nabucodonosor para destruir Jerusalém e para exilar os israelitas. Meus irmãos, em Isaías, ele usa o termo seu pastor e ungido sobre Ciro, rei da Pérsia, aquele que conquista, que vai conquistar posteriormente a Babilônia, para implementar o retorno à terra e a reconstrução de Jerusalém. Veja, Nabucodonosor, ele é chamado de meu servo, o homem que Deus levantou para castigar, para disciplinar. E tempos depois, o homem que ele iria levantar para trazer o povo, ou no caso, emitir o decreto, o povo voltar à terra, um rei pagão também, um rei ímpio, Ciro, é chamado de meu ungido. Os dois cumprindo os propósitos do Deus soberano. Interessante observar que Deus usa os inimigos pagãos de Israel como seus instrumentos de juízo sobre o seu povo. Isso não implica, que fique bem claro essa manhã isso aqui, isso não implica que Deus esteja aprovando a conduta deles, sua crueldade, a vileza dos seus corações, de forma nenhuma. O juízo sobre a Babilônia é o tema dos capítulos finais de Jeremias, capítulos 50 e 51, mostrando para nós que o mesmo povo que foi levantado por Deus para castigar o seu povo, seria posteriormente castigado por Deus. No entanto, certamente, Deus ele é livre para empregá-los na execução de seus planos, principalmente em seu juízo. Deus é livre para fazer isso, irmãos. Lembra daquela descrição perfeita, maravilhosa de Isaías capítulo 40? As nações são como um pingo num balde para o Senhor Deus.
como as peças de um jogo de xadrez, ele move para onde ele bem quer, como ele entende. A mesma ideia pode ser observada também na era do Novo Testamento, quando os exércitos romanos pagãos destroem Jerusalém no ano 70. Foi pela boa mão da providência divina que isso aconteceu. E qual é a implicação disso? Ora, pense em nosso contexto. Não é impróprio para Deus usar forças não cristãs do mundo, regimes opressivos, ateus, políticas governamentais ímpias, para julgar ou disciplinar seu povo desobediente, se isso for parte do seu plano. Por favor, nesse momento que eu estou falando isso aqui, concentre-se nesse aspecto, sem anular a responsabilidade. Eu não estou de forma nenhuma, tanto é que estou ressaltando isso daqui, a responsabilidade humana, nesse caso até mesmo os inimigos, de executarem aqueles planos, mas conscientemente fazendo isso, não conscientemente com relação à vontade de Deus, mas conscientemente no sentido de fazer aquilo porque querem fazer, de forma ímpia, pecaminosa. Mas eu quero que você se atenha ao principal nesse momento agora aqui, a soberania de Deus em fazer isso. Por que eu ressalto isso aqui? Enfatizo mais uma vez. Porque diante do nosso contexto atual, em nosso país, os crentes esqueceram disso. Há um desespero em redes sociais e em outros lugares de forma geral. Quase que agindo como os personagens do Chapolin Colorado. Desesperados, esperando. Cadê o Salvador? Cadê alguém? E aí não é porque eles estão esperando que Deus apareça para intervir e fazer alguma coisa. É confiando em homens. Esperando um novo vídeo do deputadozinho para poder eu divulgar na rede social. Porque a influência dele vai fazer alguma coisa. Porque quem governa esse país é Deus. Não é os togados, são os togados, não. É Deus. Não é que se assenta na cadeira de presidente da República, não, é Deus. Deus é quem governa. Deus está no controle. Deus, o Deus verdadeiro, que se revelou no Antigo e Novo Testamento, é Ele quem governa a história. Novamente, não é um chamado à leniência, temos que orar, temos que fazer a nossa parte, não entenda isso como se fosse um afastamento no sentido de ficar aqui confiando em Deus parado, não é essa a ideia. Mas antes de qualquer ação e atitude, antes de qualquer coisa, confie em Deus, crê em Deus. Lembra de Isaías capítulo 6? No ano da morte do rei Uzias, quando o trono estava abalado, nesse caso vacante, Isaías tem uma imagem, uma visão maravilhosa. O trono de glória, o trono dos céus permanece com o seu rei assentado sobre ele. Instabilidade política, econômica, até mesmo geopolítica, não é justificativa para desespero. Deus continua no controle. Continua no controle. O capítulo 5 da nossa Confissão de Fé de Westminster, sobre a providência, a seção 4 diz assim, resumindo todo esse ensino, seção 4 do capítulo 5 da Confissão de Fé de Westminster, sobre a providência. A onipotência, a sabedoria inescrutável e a infinita bondade de Deus, de tal maneira se manifesta na sua providência, que esta se estende até mesmo à primeira queda, e a todos os outros pecados dos anjos e dos homens. E isto não por uma mera permissão, mas por uma permissão tal que para os seus próprios e santos desígnios sabe e poderosamente os limita, e regula e governa em uma múltipla dispensação para os seus santos propósitos. Mas essa permissão é tal que a pecaminosidade dessas transgressões procede tão somente da criatura e não de Deus, que sendo santíssimo e justíssimo, não pode ser o autor do pecado, nem pode aprová-lo. Aqui eu ressalto não apenas a soberania, mas também a responsabilidade, sendo texto da confissão de fé. Os homens tomam decisões em nosso país, seja no executivo, seja no legislativo, ou seja no judiciário. Eles tomam decisões que estão de acordo com o decreto divino, que não fogem ao controle soberano de Deus. De forma nenhuma. Ainda que uma perseguição ferrenha se levante contra a igreja, Deus permanece no controle. Mas os homens que assim agem, à semelhança do rei babilônico, eles agem
de acordo com o seu próprio coração perverso. Eles são responsáveis por isso. E ainda que não sejam julgados nessa terra, certamente um dia serão julgados pelo juiz de toda a terra, onde estes magistrados, que hoje se arrogam como donos da nação, serão prostrados, políticos também, prostrados diante de Yahvé, e reconhecerão que somente Ele é o Senhor, sendo julgados por eles. Observe que o texto ainda diz, no versículo 10 do capítulo 25, versículo 10 do capítulo 25, ressalto aqui essa expressão, observe, o som das mós, do moinho, e a luz do candeeiro, ou a luz das candeias. Os irmãos, a farinha era moída com pedras ali de moer, geralmente pela manhã. E as candeias eram acesas à noite. As duas figuras também apontam, assim como a figueira, para a ideia de prosperidade e de paz, dia e noite. O povo que deixou de ouvir as palavras de Yahvé dia e noite, todo dia, perderia a prosperidade e a paz completamente, dia e noite. Essa é a ideia. Assim como já ouvimos também anteriormente acerca dos casamentos, da alegria que seria tirada, tudo isso seria retirado do povo. Não haveria mais alegria em Jerusalém. O dia a dia comum, como eles vinham vivendo, chegaria a um fim. As atividades da vida cotidiana, trabalho e casamento, iriam cessar. Porque quando um juízo tão grave como esse cai sobre o povo, aquilo que é comum, aquilo que é ordinário, deixa até de acontecer. E certamente isso foi tentador para aquele povo, no caso, foi tentador para eles apontar Nabucodonosor como se fosse o único responsável, nesse caso, o principal responsável por todo aquele mal. É ele a causa dos nossos problemas. No entanto, o texto nos diz que isso vinha do Senhor Deus. E aí, na verdade, a tentação agora, ouvindo essa palavra, é colocar a culpa não em Nabucodonosor, mas em Yahvé. Percebe que é o mesmo caminho lá de Gênesis 3? Enquanto eu tiver alguém para culpar, eu vou culpando. Em última instância, essa culpa cai em Deus. A mulher que tu me deste. Então, se a culpa não é do rei, mas do Deus que trouxe o rei, a culpa é de Deus. Porém, aqueles que se recusaram a escutar Deus, só tinham a si mesmos para culpar. O texto vai nos dizer, versículo 7, volte um pouco, versículo 7 do capítulo 25. Todavia, não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocaste a ira com as obras das vossas mãos, para o vosso próprio mal. Observe que não dar ouvidos aqui, aparece também no versículo 4. Veja aí, versículo 4, novamente. Final do versículo 4. Mas vós não os escutastes, nem os inclinaste os ouvidos para ouvir. E a palavra usada no versículo 4, que a ideia aparece aqui no versículo 7 novamente, para ouvir, é a mesma palavra, a raiz da mesma palavra, que é usada lá em Deuteronômio capítulo 6, Shema. Que é ouvir não só no sentido de você compreender as palavras intelectualmente e aqui entendê-las, não é apenas isso, mas é ouvir em obediência. É ouvir e executar, ouvir e praticar o que você ouve, como o Salmo 1 que nós cantamos, meditando na lei do Senhor nosso Deus, e guardando nosso coração e praticando em nossas vidas. O povo não ouviu, isto é, o povo não praticou, não atendeu às palavras do Senhor. Pelo contrário, eles menosprezaram o que Yahvé tinha falado a eles. Deus está também no versículo 7, veja algo importantíssimo aqui, equiparando as suas palavras com as palavras dos profetas. Versículo 7, veja, ele vai dizer isso. Todavia, não me ouvidos, diz o Senhor, para não provocar a ira com as obras de suas mãos, para o vosso próprio mal. Ora, como não deram ouvidos? Porque eles não ouviram os profetas. Outro princípio importantíssimo aqui. Quando o homem que Deus levantou fala
em nome do Senhor, fielmente, o seu conteúdo é fiel, é a palavra do Senhor, aquela palavra que sai da boca daquele homem é a palavra de Deus. Então você diga assim, mas pastor, isso é mais fácil de entender naquele contexto, porque estamos falando numa ocasião, numa situação, que aqueles homens falavam e recebiam uma revelação da parte de Deus. Veja, mas você perde de vista algo aqui. Por vezes, na maioria das vezes, o ministério profético, mesmo na antiga aliança, era proferir de acordo com a revelação já recebida, já escrita. Muitas e muitas vezes, Jeremias e outros, quando falaram ao povo, falaram de acordo com o texto sagrado já entregue. Citando o Pentateuco. O texto bíblico, até aquele momento, era usado para a proclamação. Eles falavam de acordo com os termos da aliança, que estavam revelados na Sagrada Escritura. A gente, quando pensa em profecia, tem um equívoco aqui muito grande quanto a isso. Se pensar apenas de uma nova revelação, até mesmo de uma predição, algo relacionado ao futuro. Não. Profecia, biblicamente, é composta uma parte de anunciar o que Deus já tinha entregue. Pregação, irmãos. A pregação de Jeremias e de outros profetas, pregação fiel ao texto, é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Isso aconteceu com os apóstolos, e mesmo após o cânon fechar, isso permanece. Não, obviamente, a inspiração, não novas revelações, mas a pregação no seu caráter profético apostólico. A pregação tem um caráter profético apostólico. Antigo e Novo Testamento. O conteúdo dela, quando está de acordo com os profetas e com os apóstolos, com a doutrina de Cristo, Deus fala ao seu povo. De tal maneira que eu posso e devo afirmar aqui nessa manhã, que se você ouviu essa mensagem, terminando essa mensagem, se você tiver ouvido, e não dar atenção a ela, você deixou de ouvir o Senhor. Você não está ouvindo as palavras de Yahvé. A pergunta é, por que Deus pune as pessoas pelos seus pecados? Normalmente faz parte aqui a resposta dada para isso. É porque as próprias pessoas, os próprios indivíduos se colocam nessa posição sob o juízo de Deus. A maioria dos males que sofrem é pela desobediência que cometem. Escolher o pecado, meus irmãos, é escolher algo que trará terríveis consequências. Os pecadores, eles pavimentam o seu próprio caminho para o inferno. Há um autor que sobre isso diz assim, no final das contas, há apenas dois tipos de pessoas. Aqueles que dizem, eu espero que você se encontre nessa categoria, aqueles que dizem a Deus, falam a Deus, seja feita a tua vontade. E aqueles a quem Deus diz, seja feita a tua vontade. Todos aqueles que estiveram no inferno merecem estar no inferno. Seja feita a tua vontade. Não ignore a advertência de Deus. Não escolha o seu próprio caminho. Se você quiser escapar da ira de Deus, deve deixar seus pecados para trás e apegar-se a Cristo. Você deve admitir que é um idólatra, um adúltero, um opressor. Deve confessar que é orgulhoso, egoísta e sem amor. Veja, falo aqui para mais de um grupo distinto, é claro, não tenha dúvida. Pessoas que não estão em Cristo, ainda que porventura não estão em Cristo, me ouvem nessa manhã. Você deve se abandonar tudo isso, os demais pecados, vindo a Cristo pela fé e crendo nele para a sua salvação. E você que já está em Cristo, deve todos os dias renunciar a cada um desses pecados e todos os demais, lutando em arrependimento e confissão de pecados para permanecer firme na fé no Senhor. Caso você não creia em Cristo, Jeremias ele pronunciou já aqui a condenação, como diz o versículo 7, para
Final do versículo 7 do capítulo 25, para o vosso próprio mal. Acabará como um figo podre no fundo da cesta. Ou pior, terminará como uma figueira que Jesus amaldiçoou ao entrar em Jerusalém. Quem não tem frutos que sejam agradáveis ao Senhor, são amaldiçoados por Ele. É o seu caso essa manhã? Mesmo já tendo professado a fé em Cristo, e há anos vivendo visivelmente, pelo menos até onde se pode aferir, na igreja e professando a fé no Senhor, mas os seus frutos são podres, piores do que muitos frutos que nós encontramos no mercado aí fora. Há algo incongruente aqui. Você professa uma fé que você não vive. Eu tinha muito para falar ainda, mas eu vou parar por aqui, irmãos. Pedindo que você medite no que foi ouvido até agora e que mais tarde possamos dar continuidade ouvindo o Senhor falar conosco, ainda acerca dos frutos, focando mais nos frutos bons e na obra de Deus que opera sobre nós para assim produzirmos esses frutos. Que Deus os abençoe em Cristo. Amém. Oremos ao Senhor. Ó Deus bendito, nós louvamos o Teu nome, te exaltamos. Obrigado, Senhor, por falar conosco nessa manhã. E clamamos a Ti, Senhor, que a Tua palavra proclamada venha a gerar esses frutos, Senhor, os frutos bons, não podres, não estragados, não maus. Frutos bons, Senhor. Frutos bons. Possamos, assim, ter uma vida que evidencia a obra do Espírito Santo em nós, amor, bondade, longanimidade, paciência, autoexame, o autocontrole, domínio próprio. Senhor, tudo que o Senhor Deus assim concedeu a nós pelo Santo Espírito, possamos produzir, possa ser visto em nossas vidas. Temos falhado, Senhor, temos pecado contra Ti. Ao mesmo tempo, nós sabemos que nenhum fruto pode ser apresentado a Ti se não for por meio de Cristo. É o bom cheiro, o bom perfume do nosso Redentor que o deixa realmente cheiroso, agradável ao Senhor. As primícias que ofertamos a Ti. Por isso clamamos, ó Deus, que sejamos sempre encontrados ligados à videira, ligados a Ele, como seus ramos, produzindo os bons frutos para o Senhor. E que sejamos assim podados por Ti, trabalhados para que possamos dar cada vez mais frutos. Mas também nós clamamos a Ti, Senhor. Se porventura alguém que ouviu essa mensagem é um ramo que está só aparentemente ligado à videira, clamamos por sua conversão, por sua transformação, para que de fato, ó Deus, pertença a Ti, para que de fato esteja ligado a Ti, ao Cristo encarnado e ressurreto. E se tal pessoa assim permanecer em seus vícios, pecados, que aconteça o que o Senhor mesmo declarou em João capítulo 15, que esses ramos sejam jogados no fogo para o seu perecimento. Assim nós clamamos a Ti e oramos ao Senhor em Tua dependência, em nome do Salvador e do Senhor Jesus Cristo. Amém.